Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Nilcélio aqui no nosso estúdio. Hoje falaremos sobre infarto. Para iniciar o programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o infarto, doutor. Muito obrigado pelo convite. O infarto é uma emergência médica, é uma situação crítica que necessita de intervenção imediata. O infarto acontece quando ocorre um bloqueio na circulação do sangue no coração, quando uma artéria do coração ela oclui, ela entope. Vamos tentar imaginar o coração como um motor, por exemplo. O motor ele precisa de um combustível para funcionar. Então, o combustível do coração é o sangue. O que leva esse sangue para o coração são alguns canos que nós chamamos de artérias coronárias. Então, o infarto acontece quando existe uma oclusão, um entupimento agudo, abrupto, em uma dessas artérias coronárias. É um evento muito crítico, muito grave, que necessita de uma intervenção precoce e imediata. O indivíduo que sofre um infarto agudo do miocárdio, ele tem um tempo até ele procurar um serviço, até ele se tratar? Ou ele não tem como fazer isso? Se ele estiver em casa, ele não tem salvação? Olha, o infarto é uma situação, como eu falei, uma emergência. Então, quando existe uma suspeita de infarto, quando a pessoa, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o quadro clínico, quando a pessoa tem uma suspeita, está achando que está infartando, a primeira coisa é não ficar em casa, é tentar procurar um auxílio médico, de preferência pedir para alguém ou ligar para um serviço de emergência, né? Ou então pedir para alguma pessoa levá-lo para um serviço de emergência, procurar, se possível, não ir sozinho, né? Não assim dirigir Pegar o o carro, né? carro. Não pegar o carro, né? Então, quanto mais precoce a pessoa procurar o atendimento médico, melhor, maior a chance dessa pessoa sobreviver. Quais são os primeiros sinais e sintomas que o indivíduo deve se preocupar que ele pode estar infartando no cérebro? Olha, o sintoma clássico é dor no peito, né? Então, geralmente é uma dor que é uma dor no peito, uma dor na região da frente aqui do peito. É uma dor tipo um aperto, uma queimação, uma ardência. Costuma ser uma dor de forte intensidade, uma dor muito forte. Muitas vezes a dor ela pode se irradiar para o braço, tanto o esquerdo como até o braço direito, inclusive. A dor pode subir até para a mandíbula, aqui para o queixo da pessoa, até para a região das costas também. Mas costuma ser uma dor de início súbito, muito intensa, com essas irradiações, às vezes, né, nem sempre, e também costuma vir acompanhada de outros sintomas. Por exemplo, a pessoa pode ter, juntamente com a dor, um quadro de sudorese, começar aquele suor frio, às vezes dá falta de ar, dá náusea, vômito, palidez. São sintomas muito graves, que chamam muita atenção mesmo. Algumas pessoas falam que essas pessoas, quando têm esse primeiro sintoma, se ela tomar uma aspirina, ajuda. É verdade isso? Sim, é verdade. A aspirina faz parte do tratamento. Mas nunca esquecer que, claro, pode tomar aspirina, pode tomar OS. Geralmente a gente costuma indicar de 100 a 300 miligramas, né? É de 1 a 3 comprimidos. A pessoa De pode... AS infantil. AS infantil. A pessoa pode até mastigar, porque você mastigando, a absorção do medicamento é mais rápida. Mas assim, claro que pode tomar o AS, mas não esquecer de procurar um serviço de emergência. Tá passando mal, tá tendo algum sintoma suspeito, pode até tomar o AS, mas não esquece de tomar o AS, já entra no carro e já vai para o hospital para ser atendido rapidamente. É um quadro bastante dramático, o infarto agudo do miocárdio, principalmente porque a pessoa pode ter até morte súbita. E muitos telespectadores aí podem estar pensando, qual a diferença aí do infarto e da parada cardiorrespiratória? É tudo a mesma coisa? Como que é isso? O infarto, como eu falei, ele ocorre quando existe um bloqueio em uma artéria do coração. Esse bloqueio
acaba provocando um sofrimento de uma parte do coração e, em muitos casos, inclusive, esse infarto pode até evoluir por uma situação que nós chamamos de parada cardíaca, né? A pessoa tem uma parada, a pessoa tem uma morte súbita, como você falou, né? Óbvio que nem todo infarto evolui com parada, né? E nem toda parada é secundária ao infarto. A parada cardiorrespiratória é diferente do infarto. A parada, a pessoa está inconsciente, a pessoa não respira, e a parada cardíaca, a gente costuma dizer que é um fenômeno elétrico, é uma alteração na parte elétrica do coração. O coração ele tem uma alteração na sua parte elétrica em que ele não consegue bombear o sangue, ou ele fica meio que tremendo, mas não consegue ter uma contração eficaz. Então, parada cardíaca não é a mesma coisa que infarto. Existem várias situações, várias outras doenças que podem provocar a parada cardíaca além do infarto. Sim. O indivíduo que passa por um momento de estresse, por um momento de ansiedade, e ele começa a ter essa dor no peito, isso realmente é comprovado um infarto ou não? Nem sempre é o infarto. Sem dúvida, o estresse emocional ele pode ser um gatilho para o desencadeamento de infarto. Não é incomum, é muito comum, eu diria, que quando a pessoa está exposta a uma situação de estresse agudo, seja de qualquer tipo, às vezes uma discussão, uma perda, né, de um ente querido, uma situação uma situação familiar, enfim, qualquer tipo de estresse, isso gera no nosso corpo uma enxurrada de alterações hormonais, principalmente uma liberação de adrenalina no corpo. Essa adrenalina, ela provocaria um aumento na pressão arterial, provocaria uma aceleração nos batimentos do coração e muitas vezes até poderia provocar o que a gente chama de vasoespasmo. É quando tem tipo uma cãibra da artéria, qualquer artéria, inclusive do coração. Então, o estresse emocional agudo, ele pode sim ser um gatilho para a pessoa evoluir com um quadro de infarto. O estresse agudo, tem também o estresse crônico. A pessoa que está exposta a situações de estresse crônico, geralmente esse estresse crônico poderia levar a maus hábitos. Por exemplo, a pessoa pode fumar mais, a pessoa tem uma tendência a se alimentar mais, ganhar peso, bebida alcoólica. Então, o estresse, tanto agudo como crônico, sim, é um importantíssimo fator de risco para a doença cardíaca. Existem alguns sinais de que o indivíduo pode infartar? Algumas pessoas falam, eu tive uma angina, não chegou a ser um infarto. Tem diferença isso? Olha, o infarto é uma dor súbita aguda, mas ele realmente pode ser antecipado por um quadro que nós chamamos de angina, como você falou. O que seria angina? Angina é uma dor no peito que a pessoa sente que é provocada por um problema de má circulação no coração. A artéria no infarto ela está ocluída, está entupida. Na angina, a artéria está com estreitamento. Então, a angina ela pode ser uma fase inicial, digamos assim. Ela pode evoluir, se a pessoa não cuidar direito, né, para um quadro de infarto. A angina ela precede, ela antecipa o infarto. É muito importante fazer esse diagnóstico para você até prevenir a pessoa evoluir para uma situação dramática como um infarto. Nós falamos de uma das causas do infarto, que você falou que é o estresse. Além do estresse, o tabaco, aí a pessoa fuma mais, a alimentação. O que mais pode levar um indivíduo a ter uma suscetibilidade maior ao infarto? Nós chamamos de fatores de risco, né? Fatores de risco são situações clínicas em que a pessoa está exposta e que aumenta a chance da pessoa ter uma doença cardiovascular. Então, os principais fatores de risco para a doença cardiovascular são o tabagismo, como você citou. O tabagismo ele aumenta o risco de infarto, o diabetes, a hipertensão arterial, a dislipidemia. Dislipidemia é a alteração do colesterol. A própria obesidade, o próprio sedentarismo, enfim, são todas situações, né, chama de fatores de risco que a pessoa exposta a esses fatores,
essas pessoas têm uma maior vulnerabilidade para evoluir com doença cardiovascular, como um infarto, por exemplo. Tem outros fatores de risco que não são esses que dá para você prevenir ou até tirar? Então, os fatores tradicionais são esses, né? Fator genético, o indivíduo pode geneticamente estar predestinado a ter um infarto? Com certeza, a hereditariedade é muito importante. Então, assim, se você tem parentes do primeiro grau, pai, irmão, que já teve um evento cardíaco prévio, você tem uma predisposição genética. Isso não é uma condenação, não quer dizer que você vai ter, mas você tem uma predisposição, você tem uma chance maior de ter. Então isso até, inclusive, reforça você até procurar uma ajuda médica numa fase até mais precoce da sua vida. Se você tem um pai ou mãe, um irmão que teve um evento cardíaco, né, um infarto, por exemplo, uma angina, você, né, com o fator genético, sem dúvida, pesa bastante também. Certo. Então tem fatores que não tem como você mudar, que são esses genéticos. E tem os outros fatores, como tabaco, álcool e todos esses daí que tem como você mudar. Sem dúvida. Tem uma situação que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. É quando a pessoa tem uma disfunção genética em que a pessoa produz colesterol em excesso, níveis de colesterol altíssimos. E essa pessoa tem uma chance de infartar com 20, 30 anos de idade, por exemplo. Então, é muito importante você fazer um diagnóstico precoce, porque hoje em dia nós dispomos de um arsenal terapêutico vasto. Tem muita medicação muito boa que a gente pode utilizar para prevenir esses eventos. Certo. Existe aquele infarto chamado infarto silencioso? Infelizmente, sim, existe infarto silencioso. Infarto silencioso, como o nome fala, a pessoa tem um infarto e ele não tem nenhuma sintomatologia, não tem dor torácica, não tem falta de ar. Simplesmente você vai no médico e você faz um diagnóstico através, muitas vezes, de um eletrocardiograma, de um exame de imagem, como um ecocardiograma. Esse infarto silencioso acontece mais em indivíduos portadores de diabetes mellitus, né, porque eles desenvolvem uma neuropatia, né, um diabetes mais avançado. Pacientes mais idosos também podem ter um infarto mais silencioso. E realmente é uma situação perigosa, porque a pessoa, como não sente nada, né, demora muitas vezes para procurar o médico. E quando procura um auxílio médico, já está com uma doença mais avançada e muitas vezes com uma situação bastante precária, com um importante comprometimento da qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que é feito um diagnóstico de que o indivíduo está infartando, você falou de uma sintomatologia aí bem florida, dor no peito, irradiação para o braço, às vezes para o queixo. Como é feito esse diagnóstico preciso? Olha, só o exame clínico me leva a crer que você está infartando. Que exame se pede para esse indivíduo para confirmar que é um infarto? Pergunta muito importante. Então, a gente vai fazer, a gente chama de anamnese, né? A gente vai tirar uma história clínica, a gente vai valorizar, vai compreender melhor, tentar assim, caracterizar bem a dor que a pessoa está tendo, ou a dor, ou a falta de ar. Muitas vezes a pessoa nem sente dor. Pode ter um cansaço excessivo, um cansaço acima do habitual, uma dor no peito muito forte. Então, a gente vai analisar esse quadro clínico. A pessoa, uma vez chegando no serviço de emergência, ela deve fazer um eletrocardiograma em pelo menos 10 minutos e em muitas situações nós temos também a opção de alguns exames, alguns marcadores no sangue. A gente chama são marcadores de necrose miocárdica. São exames de sangue, que são marcadores que é um exame de sangue que detecta. Mas muitas vezes, só com um quadro clínico, um eletrocardiograma, muitas vezes só com essas duas ferramentas, nós já conseguimos fazer o diagnóstico e nós já vamos tratar, mesmo sem esperar a chegar a esses exames de sangue. Qual é o tratamento inicial? Chegou o indivíduo, realmente o eletro está lá, que o cara está com supradesnivelamento, algo que faça você suspeitar, não, ter certeza de que é um infarto. Como tratar daí para frente? Olha, a prioridade, o infarto, como eu falei, é um bloqueio na artéria. Então, o tratamento é tentar
você recanalizar essa artéria. Você tem um exame que nós lançamos mão, né? Então chegou lá uma pessoa no serviço de emergência infartada, se fez o eletro, mostrou o infarto. Você vai tentar, se for possível, o quanto antes fazer um cateterismo, que é um exame que se estuda as artérias coronárias. Nesse exame a gente detecta o local do entupimento e no mesmo procedimento, na mesma hora, a gente faz o que a gente chama de angioplastia. Angioplastia é você, através de um catéter, desentupir esse coágulo. Você faz uma aspiração desse coágulo, que ocluiu essa artéria, e em seguida coloca nessa artéria uma prótese que nós chamamos de stent. Então, esse procedimento nós chamamos de angioplastia e implante de stent. Esse é o tratamento padrão ouro, é o que nós sempre vamos buscar diante de uma situação de infarto agudo do miocárdio. Quanto mais precoce você abrir a artéria, melhor vai ser o prognóstico, a evolução desse paciente. Se você atrasar muito você fazer essa terapia, você não abrir a artéria, o paciente vai ter uma necrose, vai tendo perda de massa muscular. Isso vai comprometer o resto da vida dele. A função do coração não fica a mesma. Exatamente, você compromete a função, a pessoa pode desenvolver uma situação que nós chamamos de insuficiência cardíaca, né? O coração fica fraco. Então é fundamental você proceder, você buscar fazer essa recanalização precoce. Eu falei da angioplastia, mas caso no serviço do paciente procurar não estiver disponível esse cateterismo, existem também medicamentos que nós chamamos de trombolíticos, que são remédios que a gente injeta na veia da pessoa, né, através do soro, e vai tentar dissolver esse coágulo por um período, é uma terapia paliativa no momento, para depois programar fazer o cateterismo, né? Então, se você procurar um serviço de emergência que não tem disponível esse cateterismo, você, em qualquer lugar do SUS, convênio particular, você tem disponível esse medicamento, que é o trombolítico. Uma vez feito aí o trombolítico, conseguiu desobstruir, mesmo assim tem que fazer o cateterismo. Essa pessoa tem que ser encaminhada para o cateterismo para ter certeza de onde foi a obstrução e se tem como já tratar com a angioplastia e não só a angioplastia, mas o stent também. Sem dúvida, a trombose não é o tratamento de escolha. Obviamente, se você estiver num serviço que tem o cateterismo, então sempre vamos tentar o CAT, né, o cateterismo. Mas se você não tiver disponível, você faz a trombose e assim que possível, dentro de 24, 48 horas após, fazer o cateterismo para poder visualizar melhor essa anatomia das artérias, para verificar se tem alguma coisa a mais a ser feita, para ver se realmente abriu a artéria, se não abriu. Se não abriu, você vai lá e faz essa angioplastia logo em seguida. Por que pessoas jovens também podem infartar, já que um jovem é difícil ter um problema de colesterol alterado, o jovem geralmente não tem nada. Infelizmente, nós temos observado um aumento na incidência de infarto na população jovem. Isso realmente é uma realidade, diria, no Brasil e até no mundo, né? Eu acho que os jovens de hoje, né, dessa geração dos seus 30, 40 anos, eles estão expostos a situações de estresse um pouco diferente, talvez, da nossa época, né? Nós praticávamos mais esporte. Hoje em dia temos hábitos mais sedentários, os hábitos alimentares, muito alimento fast food, a maioria tem uma epidemia de obesidade no Brasil, no mundo, sedentarismo, tabagismo, cigarro eletrônico. Hoje em dia, cigarro eletrônico é importante também frisar que cigarro eletrônico não protege. O cigarro eletrônico é tão danoso, é tão prejudicial quanto cigarro comprado em cigarros muito comuns aí, né? Então a população jovem, devido a estresse, sempre exposta a situações de estresse, hábitos nada saudáveis como alimentação ruim, obesidade, tabagismo, e isso levando inclusive a ganho de peso, hipertensão, né? Eles ficam hipertensos em uma idade mais precoce,
eles são diabéticos mais precocemente, colesterol alto também, enfim, os jovens de hoje são bem diferentes dos jovens de antigamente. Certo. Existe uma incidência, ou uma estatística, desculpa, que a pessoa sabe quantos por cento das pessoas que infartam têm chance de sobreviver? Olha, não tem uma estatística específica, mas aí vai depender muito do perfil do paciente, né? Aqueles pacientes que têm aqueles fatores de risco, né, que eu te falei, né, o tabagismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, essa pessoa quando infarta, obviamente, de ter uma complicação maior do infarto, tipo morte, inclusive, é uma chance realmente um pouco aumentada em relação às pessoas que não tenham esses fatores de risco. Então, quanto maior o número de fatores de risco, pior é a evolução esperada do infarto. Se a pessoa é hipertensa, ela tem um risco. Se ela é hipertensa e diabética, o risco dobra. Se ela é hipertensa, diabética e fuma, triplica e assim por diante. Então, quanto mais fatores de risco, pior é a evolução que a gente espera, né? E uma vez o indivíduo tendo então na família alguém que tenha tido um infarto de primeira linha, pai, mãe, irmãos, ele tem que se prevenir muito mais. Desse fator genético hereditário, ele não tem como fugir, mas ele pode fazer a prevenção. Não fumar, praticar um esporte, controlar o seu colesterol, se tiver um diabetes, controlar melhor. Isso realmente vai fazer a diferença, Nilson? Sem dúvida nenhuma, sim, faz a diferença. A pessoa que já tem essa predisposição genética, não apenas esses pacientes que têm esse componente hereditário, mas eu diria para a população em geral, é fundamental mudança de hábitos, é fundamental. Você que fuma, pare de fumar, você com certeza você reduzirá o seu risco cardiovascular, não apenas cardiovascular, risco de câncer de pulmão, risco de câncer de bexiga, intestino. Você que tem hipertensão arterial, procure o seu médico, trate essa hipertensão de maneira eficaz. Não é apenas tomar o remédio, é tomar o remédio e controlar a pressão. Isso vale para a hipertensão, vale para o diabetes, vale para o colesterol. Então, são todas situações que têm um controle possível, né, através de medicamentos. É muito importante você procurar o médico da sua confiança, você fazer essa avaliação clínica através de uma história clínica, de um exame físico. O médico vai saber quais exames que ele vai solicitar para cada caso, se vai precisar fazer algum exame mais detalhado, como o teste ergométrico, algum exame de imagem, como o ecocardiograma, ou até mesmo um cateterismo, se for o caso aí, né? Então a gente não vai esperar, muitas vezes, a pessoa sentir a dor no peito. É muito comum a pessoa nos procurar para fazer um exame preventivo, a gente detecta uma alteração no exame, né, de um teste ergométrico, por exemplo, e já pede um cateterismo e já faz a angioplastia, mesmo sem a pessoa não sentir nada. Isso não é incomum. A partir de que idade seria importante procurar aí então um cardiologista e começar a fazer essa prevenção? A pessoa que já tem um fator genético, eu diria a partir dos 20, 30 anos, é precoce mesmo, viu? E adulto saudável, entre aspas, né, saudável, a partir dos 30, 35, é importante fazer no mínimo um eletrocardiograma, um exame de colesterol, uma glicemia, né? Mas é claro, um indivíduo jovem, 20 anos, também não está isento totalmente do risco. Eu diria que é importante fazer no mínimo um exame de laboratório, fazer um eletrocardiograma, né? Certo. Eu acredito que nós tenhamos falando aí de uma maneira ampla, bem tranquila, de uma maneira simples que o nosso telespectador entendesse. Mas mesmo assim eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, doutor. Olha, a mensagem principal é: suspeita de infarto, você está sentindo uma dor no peito muito forte, você pode até tomar o AS, né, que você citou, mas procura um serviço de emergência o mais rápido possível. De preferência, ou liga para um SAMU, SOS, ou pede para alguém levar, tenta não ir dirigindo o carro. E essa é num cenário agudo. E num cenário mais crônico, procure fazer os seus exames preventivos. A medicina preventiva ela é fundamental.
ela é impactante em relação à prevenção de complicações. A pessoa que faz a prevenção, ela tem uma chance maior de detectar a doença de maneira mais precoce e, com isso, fazer o tratamento. Isso vale para a doença cardiovascular, vale para a doença oncológica, né? Câncer de mama, câncer de próstata, né? É muito importante fazer prevenção, pessoal. Não esperar amanhecer para procurar o pronto-socorro. Sentiu dor na madrugada, corre que a coisa está... Com certeza. Não esperar a coisa acontecer, não. Vamos atrás. Qualquer dor que sentir e tiver dúvida, vale a pena procurar, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigado. Fica aqui um agradecimento especial ao nosso telespectador também. Fica um convite para que vocês estejam junto conosco no próximo Prever Saúde. Tchau.